Artigo: Renovação de frota via locação de veículos por assinatura, um estudo focado no transporte rodoviário de. A logística é uma área que atua diretamente no transporte de produtos, o que a insere como elo entre a organização e o cliente final. No Brasil, devido às características geográficas e até mesmo escolhas governamentais, o principal modal utilizado para realizar essa movimentação de produtos e matéria-prima é o rodoviário. A terceirização, que envolve apenas a alocação de veículos, é chamada de assinatura. Esse formato ele é bastante utilizado por veículos de pequeno porte, os chamados carros de passeio. Entretanto, essa modalidade não é comum para veículos de grande porte, como caminhões que são utilizados pelas transportadoras. Com isso, emerge a seguinte questão: seria viável uma transportadora de pequeno e médio porte utilizar tal modalidade? O artigo ele tem como objetivo geral analisar a viabilidade de renovação de frota em uma transportadora de médio porte, por meio do uso da modalidade da terceirização via locação de veículos por assinatura. Neste caso, a transportadora poderia manter a operação sob o seu controle e não ter que arcar com o custo de aquisição dos veículos. Os custos do transporte rodoviário possuem grande relevância na tomada de decisão. Os custos eles são classificados entre indiretos e diretos. E os diretos são subclassificados entre fixos e variáveis. Os custos da atividade logística de uma frota própria incluem custos fixos, como salários, seguros, depreciação e etc., e custos variáveis, como os combustíveis, horas extras, entre outros. Já os custos indiretos estão relacionados a funções administrativas, como podemos ver na figura. Na metodologia, o Grupo Transjota é uma empresa de transporte especializado em distribuição e apoio logístico. O grupo está em funcionamento há mais de 25 anos e tem sua sede estabelecida na cidade de Carpina, zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. Possui filiais na cidade de Caruaru e Petrolina, cidades do mesmo estado, além de manter uma base de coletas em Guarulhos, São Paulo. A operação da empresa ocorre de duas formas: interestadual e a intermunicipal. O artigo foi aplicado métodos quantitativos e qualitativos. Já em relação às etapas de análise de dados, foi realizado o diagnóstico dos processos envolvidos na gestão da frota da empresa, para tornar possível, assim, um levantamento dos custos da frota própria. Logo, após foi executado um levantamento de dados dos custos da frota, pois a Transrota ela não possui dados anteriores. Em planilhas eletrônicas, foi realizado os cálculos e análise dos custos da frota. E na etapa seguinte, foi solicitada a cotação junto às empresas locadoras de serviços de assinatura veicular. E, por fim, foi realizada a comparação entre os custos da frota própria e as cotações de assinatura veicular. Como resultados, em relação à gestão de frotas da Transrota, foi elaborado um fluxograma de processos de manutenção corretiva, sendo possível mapear, assim, os custos envolvidos nos processos. Por seguinte, houve a elaboração e implantação do fluxograma de subprocessos de orçamentos de peças e serviços, para contribuir com a gestão dos recursos, visando, assim, a redução dos custos. Logo em seguida, foi analisada a composição da frota própria da Transrota, onde a idade média de uso de frota é de 24 anos, que dá o ano médio de 1998. A frota é composta por 4 caminhões VUC 3/4, 5 caminhões toco e 4 caminhões truck, todos eles do modo baú, resultando numa capacidade total de 96 toneladas. Outro ponto analisado foi a relação mensal de quilômetros rodados por veículos, que resulta em 4.668,8 quilômetros em média rodado por cada veículo.
Conclusões e contribuições. Após a realização de uma pesquisa com algumas empresas que têm em seu portfólio os serviços de assinatura de veículos de grande porte, duas empresas foram escolhidas para realizar os orçamentos específicos para a demanda da Transjota, tendo como critério o menor preço de contratação dentro dos padrões dos veículos demandados. As empresas são Vamos Localização e LM Assine Truck. Como podemos observar nos comparativos dos custos da frota própria em relação com as empresas selecionadas, a empresa LM Assine Truck possui a melhor oferta, proporcionando uma redução de R$ 58.097,12 em relação aos custos da frota própria da Transjota. Assim, além de ofertar um seguro próprio, havendo maior confiabilidade na execução dos serviços e na reposição de veículos em um menor período de tempo, se mostrando mais vantajosa do ponto de vista mais global. Também foi proposto uma nova composição de frota, onde a sugestão de frota seria 6 caminhões VUC 3/4, 5 caminhões toco e 2 caminhões truque. Tem-se como limitação a falta de um histórico de dados dos custos da frota própria atual, o que acarretou no uso do mês de coleta como dados de referência. Assim, o estudo evidenciou a viabilidade de renovação de frotas em uma transportadora de médio porte, fazendo uso da terceirização via locação de veículos por assinatura. Obrigado.